Nosso tema hoje é frustração e como resolver essa frustração, o que fazer com essa frustração. Muito bom. O que é frustração? É um estado emocional que a gente fica quando a gente quer muito uma coisa e não consegue. Então, um estudante que se preparou para o Enem, chega lá na hora, dá um branco, dá um desespero e não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada, fica aquela frustração, aquele ranço, digamos assim, né? De uma coisa que poderia ter sido muito bacana e não foi. E assim vai, são muitos exemplos, até uma gravidez, de repente, pode ser uma grande frustração, porque a pessoa estava se preparando para viajar ou para fazer um curso no exterior e de repente fica grávida e aí não pode mais acontecer. E assim vai. Recentemente, né, as eleições deixaram muitos de nós, eleitores, frustrados, porque nossos candidatos não conseguiram. Assim como deixou também os próprios candidatos bem frustrados, porque não conseguiram. Sim, são coisas da vida, não é verdade? Quando a gente tem uma motivação muito grande, está muito empenhado e de repente, vem um bloqueio e aí esse bloqueio causa um sentimento intensamente desconfortante do que a gente chama de frustração. Tá, muita criança não consegue aceitar a palavra não. Eu atendo no consultório muitas mães que falam: ele não consegue aceitar a palavra não. Pois é. Então, a frustração, ela tem duas causas. Uma causa interna, pode ser interna, de cada uma das pessoas, ou causas externas. Por exemplo, uma pessoa que se prepara para um determinado concurso público. Na hora daquele branco, ela fica muito cansada. O cansaço, o estresse pode provocar um bloqueio também. E aí a pessoa fica frustrada por não ter conseguido o seu objetivo, né? Então, a outra causa interna é a falta de confiança em si mesmo. Eu quero uma coisa, eu quero muito emagrecer, por exemplo. A pessoa quer muito emagrecer, está muito fora do peso, está muito acima do peso, mas não tem confiança em si mesma. E aí o que acontece? Essa frustração de estar muito acima do peso e não ter confiança em si mesma, não conseguir uma determinada dieta, cumprir uma determinada dieta, vai acarretando cada vez mais frustração. Então é como se a gente escutasse uma eterna palavra não, assim, em cima da gente, sempre amedrontando, sempre deixando a gente para baixo, né? O vitimismo, que eu já falei disso também, é uma das causas das frustrações. A pessoa se acha sempre vítima e não consegue fazer nada. A causa externa é aquela que não depende da gente. Então, você está indo por uma estrada, cai uma árvore na sua frente, você não consegue ultrapassar e vai ter que ficar esperando ali na estrada e não vai chegar no seu objetivo. Ou você vai para uma determinada viagem de avião, o avião sofre uma pane qualquer e não decola. Então são causas externas que não tem a ver com a gente, né? Bom, então o que fazer com
com essas frustrações, com essa frustração, seja de causa interna ou externa. Veja bem, eu vou dar 2 exemplos, um da música popular e outro da música da igreja. O da música popular, procurem, é muito legal, é uma canção que a Beth Carvalho gravou. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Essa música fala o seguinte, que a pessoa chorou e não conseguiu esconder. Todas as pessoas riram da cara dela, fingiram pena dela que não precisava. Aí a pessoa que está cantando a letra da música fala: ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Procurem, teclem aí, a música se chama Levanta, Sacode a Poeira e Dá Volta por Cima. Beth Carvalho fez uma gravação bem legal. A outra música da igreja fala o seguinte: quando te domina o cansaço e não puderes dar mais um passo, levanta-te e come, que o caminho é longo, o caminho é muito longo. Que caminho é esse? É a nossa vida. Levanta e come o quê? A comunhão mesmo de verdade, a Santa Ceia, a Sagrada Eucaristia, essa comunhão na qual Jesus está presente, na qual é Jesus. É uma alusão a uma passagem bíblica que o profeta deita já achando que quer morrer, que não vai aguentar mais. Um anjo aparece, coloca um pão e água na frente dele e fala: levanta-te e come, levanta-te e come. Então, para a gente aguentar essas frustrações, a gente tem que entender o que aconteceu para começo de história, perceber o que é que gerou essa frustração e dar a volta por cima, tentar sanar os erros que foram feitos, sempre em comunhão com Deus e com os irmãos. Nunca sozinho, a gente não vive sozinho, a gente não tem como sobreviver sozinhos. Beijo.